Bom dia, igreja! Paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais referente à igreja bíblica. Você conhece? Nós vamos hoje aprender o nome e a identidade dos membros, como a igreja ela foi constituída. A palavra constituída no dicionário significa formada, estabelecida, criada oficialmente e composta por. Nesse percurso, nós vimos que a Igreja Bíblica ela foi fundada em Atos, capítulo 2, dos versículos 38 ao 41, onde Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aqui nós vamos entender por que os elementos essenciais para a igreja é a pregação do evangelho, o arrependimento, o batismo, a ação do Espírito Santo e nós como comunidade, como igreja. Aqui, arrependam-se, do grego quer dizer metanoia ou mudança de mente, direção e vida. A igreja ela nasce não de tradição, mas da conversão genuína. É algo que eu entendo o que Jesus fez, a partir do que eu entendo que Jesus fez, eu mudo a minha mente de que se eu vivia em pecado, eu já não vou mais cometer tais pecados, e assim eu consigo ter uma fé genuína de transformação, entende? Aqui no segundo ponto sejam batizados em nome de Cristo, de Jesus Cristo. O batismo, ele é a confissão pública da sua fé. É a entrada visível na comunidade cristã. É você dizer: oi, eu estou aqui, eu faço parte da igreja. A marca e a identificação com Cristo morto e ressuscitado. Jesus morreu, ficou 3 dias dentro do sepultamento, até 3 dias dentro do sepultamento, ressuscitou e hoje vive. Marcos, muito obrigada pelas suas aulas. Marcos é o nosso professor, né, da Escola da Bíblia, que ele fazia uma ilustração para a gente de forma de desenho. Eu não sei desenhar como você, meu irmão, mas os seus desenhos ficaram na minha cabeça. O batismo, ele simboliza essa crucificação e essa morte e essa ressurreição. Por quê? Quando você vai se batizar, você deita nas águas. O batismo ele é feito por imersão, ou seja, o seu corpo completamente ele fica imerso dentro da água. Ou seja, você deita, levanta, né, o seu nascimento, a sua ressurreição, a sua retirada do mundo dos mortos, para ser bem sincera, e assim você ressurge para uma nova vida. E simboliza exatamente o que Cristo Jesus fez. Cristo Jesus veio, pregou o evangelho, morreu, foi sepultado, ficou 3 dias sepultado, e depois desses 3 dias, Jesus ressuscitou. Ressuscitou e continuou o seu legado até os dias de hoje. Se hoje eu e você estamos falando do evangelho, é porque alguém se sacrificou e fez primeiro. Por isso ele é a primazia, o primeiro. Ou seja, nós, quando nos batizamos, deixamos os nossos pecados ali, com as águas do batismo. Quando levantamos do batismo, nós estamos simbolizando a ressurreição de Cristo através da nossa vida. E eu lembro muito do desenho da aguinha do Marcos, que era muito boa. Gente, as aulas do Marcos são excepcionais. Eu não tenho o que dizer, porque é um professor e tanto. Então, esse batismo, esse batismo, ele simboliza exatamente o que Cristo Jesus passou. Ele morreu, foi sepultado, ficou 3 dias, e após esses 3 dias ele ressurgiu e continuou o seu legado.
E assim é com a gente. Quando a gente se batiza, a gente deita para os nossos pecados, morre para os nossos pecados e ressurge para uma nova vida, com novas escolhas, com um novo direcionamento, com uma nova mente, com uma mente mudada. Por isso precisamos ler as Escrituras para assim a gente conseguir modificar o nosso ser. Receberão o dom do Espírito Santo. A igreja é espiritual antes de ser institucional. O Espírito Santo é quem capacita, guia e sustenta a igreja. Cerca de 3.000 pessoas. Aqui ocorre o nascimento visível da igreja, de discípulos dispersos a um corpo unido a Cristo. E isso é tão fantástico, porque eu participo de uma congregação e participei de outra congregação ao qual outras igrejas norte-americanas cediam ofertas para nos ajudar, para a gente conseguir comprar o prédio, para a gente conseguir ter uma nova vida, para a gente conseguir estar alinhado ali, todo mundo igual, todo mundo tendo a mesma coisa, e é fenomenal, gente. As igrejas de Cristo, elas são ligadas. Por mais que sejam um corpo diferente não, por mais que sejam corpos geograficamente, como é que eu posso dizer? Geograficamente separados, cada um no seu local, mas pensamos de uma forma só. Pensamos nas Sagradas Escrituras. E é fenomenal isso, gente. A igreja não foi fundada por um homem, mas pelo agir soberano de Deus, mediante a pregação do Evangelho, o arrependimento, o batismo e o derramamento do Espírito Santo. O nome, agora vamos dar início a uma ilustração. O nome de uma família carrega sua honra e sua identidade. Na Bíblia, nomes dados à igreja descrevem o seu relacionamento com Deus. Vamos começar a ler em Romanos 16, versículo 16. Ao dizer igrejas de Cristo, o autor não está criando um nome denominacional, mas indicando quem essas comunidades pertencem. É uma expressão de propriedade, ou seja, as igrejas de Cristo pertencem a Cristo. E é isso. Romanos 16, 16. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Algumas traduções vai estar escrito como ósculo. Ósculo é beijo. Todas as igrejas de Cristo enviam saudações. A igreja tem um dono. E o dono é Cristo. E é isso. Aqui em Romanos temos a primeira aparição do nome a Igreja de Cristo, né? Ao qual é falada de forma literal. Não como forma denominacional. Nossa igreja, a Igreja de Cristo, ela não é uma denominação, ela é um corpo, e um corpo que se reúne em Santíssimo, um corpo que se reúne em Comendador Soares, um corpo que se reúne em Ramos, um corpo que se reúne em Niterói, um corpo que se reúne no Tanque, e somos todos irmãos. E aí, quando a gente entende isso, a gente passa a entender e a enxergar qual é a verdadeira igreja de Cristo, né? A verdadeira igreja bíblica. E Paulo aqui, ele está encerrando a sua carta aos Romanos com uma longa lista de saudações pessoais. Ele demonstra a diversidade da igreja primitiva, mencionando homens, mulheres, escravos e nobres. Aqui é o contexto do capítulo 16. O beijo santo era um costume cultural de fraternidade, transformado aqui em um símbolo de unidade espiritual. A expressão Igrejas de Cristo destaca que as congregações locais não eram independentes em espírito, mas pertenciam a uma unidade e ao cabeça, Cristo Jesus. Ou seja, por mais que nós geograficamente estamos espalhados, porque tem Igreja de Cristo no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em todo o território mundial a gente tem uma Igreja de Cristo, pelo menos, né? E por mais que a gente esteja separado geograficamente, mas a unidade se encontra em quem? No cabeça, Cristo Jesus. E é isso.
Nome e Constituição. O nome aqui indica posse. A igreja é de Cristo, porque ele a comprou com o seu sangue. Ela é constituída por membros que vivem em profunda comunhão e afeto mútuo. Por isso que eu já comecei abraçando a todos vocês. Eu sou uma ursinha carinhosa. Aqui eu sou muito afetiva. Eu já chego na igreja dando bom dia, igreja! O que eu faço aqui na rede é a mesma coisa que eu faço na congregação. Eu já chego dando meu bom dia lá para poder animar, jogar o astral da igreja lá no alto. É aquilo, o problema é que você passou a semana inteira. Cristo Jesus vai retirar ali naquela manhã. E é isso. E nós estamos aqui para um ajudar o outro. Eu posso dizer que eu já fui muito ajudada e ainda sou ajudada. Como é que eu posso dizer? Pela igreja. A igreja me sustenta de pé quando ora por mim, quando me ajuda financeiramente, quando me direciona ao estudo da palavra. A igreja me ajuda muito, entende? Então eu tenho um amor pela igreja de Cristo que é infinito. Amo a Jesus Cristo e amo a sua igreja. Então, vivemos em afeto. Na segunda eu não passei muito bem, não pude dar aula para as irmãs, e eu pedi desculpa às irmãs, aí ontem a irmã veio falar comigo, Natália, tá tudo bem? O que aconteceu? Você tá bem? Você tem constantemente passado mal, o que tá acontecendo com você e tal? Então eu falei, poxa, a igreja sempre se preocupa com a gente. Esse é o nosso papel como igreja: ajudar, cuidar, dar assistência uns aos outros. É isso, foi para isso que Jesus nos chamou. Mas vamos continuar. 1 Coríntios 12, 27. Paulo utiliza a metáfora do corpo para explicar a diversidade na unidade. Paulo quis mostrar que, embora diferentes, todos os membros são vitais e dependentes uns dos outros. Meus irmãos, eu dependo de vocês. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é parte deles. Aqui, Paulo, no contexto do livro, ele trata dos dons espirituais e da necessidade da unidade em meio à diversidade da igreja de Corinto, que sofria com divisões e orgulho. Ou seja, eu tenho meus dons. E os meus dons, eles vão ser utilizados para o reino. Mas não é porque eu utilizo meus dons para o reino que eu sou melhor ou pior do que o outro. Somos todos iguais, fazemos parte de um corpo. E esse corpo, cabeça é Cristo Jesus. A metáfora do corpo, ela é central. Assim como um corpo humano tem muitos órgãos com funções diferentes, a igreja, ela é um organismo vivo. A saúde de todo depende do funcionamento de cada parte. Ou seja, vamos pegar a minha mão. A minha mão tem 5 dedos. Se um desses dedos ele para de funcionar, eu vou ter mais 4. Mas eu não vou ter a mesma habilidade que com os 5 eu conseguia ter. Por isso que cada membro ele é importante e tem a sua função. Porque um mexe na cozinha, o outro faz a pregação, o outro mexe no slide, o outro pega e faz o louvor, a outra pega e faz a limpeza da igreja. Se a pessoa que faz a limpeza da igreja falhar, eu vou ter mais 4 pessoas aqui para poder fazer. Mas só que numa dessas funções que ela faz, ela vai deixar a desejar em uma. Consegue entender? Então, por isso que nós somos tão importantes dentro do corpo da igreja, porque cada membro tem a sua função e cada um exerce de forma extraordinária aquilo que Deus lhe dotou como dom. E se um rói a corda, todo o corpo ele fica, como é que eu posso dizer, capenga, entende? Se eu tenho aqui o olho coçando, como estava agora, entrou um cabelinho. Se eu não tivesse dedos, eu precisaria de alguém para poder retirar o cabelo do meu olho. Consegue entender? Assim, Deus instituiu a igreja para que todos os membros, um ajude o outro dentro da sua função
E cada um ajudando o outro dentro da sua função, a gente consegue ter um bom funcionamento desse corpo. O coração ele continua pulsando, entende? Bombeando sangue para o cérebro. E é isso. A gente funcionando como igreja, Cristo fica feliz. Cristo não se orgulha quando um sai do corpo. Cristo se orgulha quando todos estão ali, unidos, juntos. Por isso que cantamos: somos um no Espírito e um no Senhor. Somos um no Espírito e um no Senhor. E rogamos que sempre haja essa união. E o mundo verá o nosso amor, nosso amor. Sim, o mundo verá o nosso amor. O mundo verá o nosso amor quando todos os membros funcionam de acordo com a cabeça, que é Cristo Jesus. Nome e constituição. Aqui a igreja é definida como corpo de Cristo. Ela é constituída não por uma organização hierárquica simples, mas por uma interdependência orgânica, onde cada membro recebe um dom específico para o bem comum de todos. Às vezes você tem um dom que o irmãozinho precisa. Às vezes o irmãozinho tem um dom que eu preciso. Mas para a gente saber os nossos dons, a gente precisa entrar no ministério também. Se oferecer como oferta viva ao Senhor, entende? Quando a gente se oferece como oferta viva primeiro para o Senhor ele vai direcionando aonde ele vai nos encaixar. Tem irmãos que têm multiformes formas de ajudar na obra. Tem irmãos que só têm um único dom. E naquele dom que ele tem, ele exercita de uma forma maestral. Tem irmãos que você olha para ele e você fala assim, cara, esse irmão nasceu para isso. Ele é só ele para isso e acabou. E é isso. Tem irmãos que têm várias tarefas, várias coisas a exercitar. Tem irmãos que têm dons de pregação, irmãos que têm dons de, de dar aulas, irmãos que têm dons de fazer devocionais. E assim vai por diante. Agora, o que eu não posso fazer é negligenciar o meu chamado. Entende? Se o irmão te chama para servir, você não pode dizer não. Nosso papel como igreja é chegar e falar: não, eu não sei se eu sirvo para isso. Talvez eu não sirva para isso, mas vamos tentar. Eu sou dessas. Ó, eu não sei, mas vou tentar. Se der certo, deu. Se não der, aprendi. Pelo menos. Atos 11, 26. O nome cristãos foi dado originalmente por observadores em Antioquia. Aqui, o autor ele registra que os discípulos eram tão parecidos com Cristo que o mundo lhes deu o nome dele. Nossa, olha, às vezes eu fico pensando se eu pareço com Cristo, as minhas atitudes, porque às vezes eu sou tão Natália que eu esqueço de ser como Cristo. Então, será que, isso aí é uma pergunta de você para você, sabe, de mulher para mulher, Marisa, da gente para a gente mesmo. Será que eu estou sendo tão serva de Cristo, tão discípula de Cristo, que as pessoas olham para a gente e dizem que somos cristãos? Ou as pessoas olham para a gente e só veem a Natália? Às vezes as pessoas só veem a Natália. E eu peço perdão por isso, Deus. Por deixar que, muitas das vezes, a Natália sobressaia mais do que Cristo. Entende? Atos 11, 26. E se sucedeu que todo ano se reuniam naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados de cristãos. Nós éramos chamados o caminho, como descrito lá em Atos, agora eu esqueci. Depois eu vou pesquisar e boto aqui para gente, para nossa edificação. O evangelho começa a se expandir para além dos judeus, chegando aos gentios, pessoas que não são judias. Em Antioquia,
O termo cristãos ou cristianos significa da festa de Cristo ou seguidores de Cristo. Originalmente, pode até ter sido apelido dado por observadores externos para identificar aqueles que agiam e falavam como Jesus. O nome surge da identificação pública. A igreja é constituída por discípulos, aprendizes, que manifestam o caráter do seu mestre, de forma tão clara que o mundo ao redor lhes dá um nome específico. Em qualquer lugar, se a sua atitude for igual à de Cristo, meu irmão, você vai se parecer cada vez mais com seu mestre, e parecendo cada vez mais com o seu mestre, o que vai acontecer? Você vai ser chamado de cristão. Aí a pergunta que fica para nós, para nossa edificação: será que somos tão parecidos com Cristo a ponto das pessoas verem Cristo nas nossas atitudes? Ou será que as pessoas só estão vendo a Natália? Às vezes eu mostro só a Natália. E isso é algo que eu preciso melhorar. Já identifiquei um ponto que eu preciso melhorar. João 3, versículo 1 João, capítulo 3, versículo 1. Aqui o autor usa a expressão de espanto. Vejam, aponta para a mudança de status jurídico-emocional, de estranhos para filhos amados. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu. Se o mundo não conhece a Deus, como o mundo vai nos conhecer? Ou seja, para o mundo nós somos estranhos. Por quê? Se a pessoa não conhece a Deus de forma íntima, porque uma coisa é você conhecer a Deus, você conhece a Deus? Sim, conheço, é o Criador do universo e tal, mas você tem intimidade com Ele? São coisas diferentes. Já teve algum contato com Deus? Você já conversou com Ele? Ele já te respondeu? Você já leu as Escrituras para conhecer quem é Deus, saber quem é Deus? João escreve sobre a vida de santidade e a certeza da salvação, contrastando os filhos de Deus com os filhos do maligno. A identidade da igreja está na adoção de sermos filhos de Deus. Não é apenas um título jurídico, mas uma mudança de natureza, operada pelo amor do Pai. Somos tão amados e fomos adotados como filhos. Deus te adotou como filho. Não fuja dessa adoção. Apenas sinta o amor de Deus, de Cristo Jesus na sua vida. O nome aqui é Família de Deus. Igreja constituída por aqueles que passaram pelo novo nascimento e agora compartilham a mesma genética espiritual, baseado no amor. Ou seja, encontramos Cristo Jesus, aceitamos Ele, morremos para a nossa vida, ressurgimos como povo de Deus. Entende? Somos uma família espiritual. A Natália, aqui do Rio de Janeiro, ela ama a irmã de Belo Horizonte. A Natália, aqui do Rio de Janeiro, ela ama os irmãos de Curitiba. A Natália, do Rio de Janeiro, ela ama os irmãos em Cristo em todo o território nacional, em todo o território internacional, em todo o mundo. Eu sou uma ursinha carinhosa, já falei. Efésios 4:12. Aqui o autor explica que o propósito dos dons é a edificação. A ideia original é de construir um edifício. Cada membro é uma ferramenta para fortalecer o outro. Efésios 4:12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O meu dom te ajuda, o seu dom me ajuda. E assim, crescemos como o edifício do corpo de Cristo. Cada vez que eu prego o evangelho, cada vez que alguém prega o evangelho para alguém, você está sendo convidado a fazer parte do reino. É um convite. Quando a gente
não leve a mal quando alguém... Vou trazer vocês bem pertinho aqui, ó. Quando alguém prega o evangelho para você, não é porque ela quer ser chata, ou porque ela quer ser ruim, ou porque ela não acha a sua fé melhor do que a dela. É pelo simples fato, fazemos parte de um reino e queremos que você também faça parte desse reino. Cristo Jesus, no dia de hoje, te convida. E quando um irmão ou uma irmã traz o evangelho para você, receba. Por mais que você não concorde, pare um pouquinho, ouça, veja o que ela tem a te dizer sobre as Escrituras. Aceite um convite de um irmão a frequentar uma igreja, conhecer a Cristo Jesus. Conheça de Cristo e você vai entender o que a gente está falando. Vem fazer parte da família de Cristo você também. Paulo, ele exorta a unidade e detalha como Cristo concedeu líderes, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres para a igreja, que é o contexto do capítulo. O foco é a capacitação. Os líderes não fazem todo o trabalho, eles preparam os santos para que estes façam o serviço. A meta é o crescimento, a edificação, ou seja, líderes transformam outros líderes. No meio corporativo, é basicamente isso. Eu sou uma gestora e tenho uma equipe. Dentro dessa minha equipe, eu vejo os talentos que eu tenho dentro da equipe. E eu consigo, dentro dessa equipe, gerir o que essas pessoas vão fazer. Ó, você vai ficar para essa função, você vai ficar para essa função, você fica para essa, e assim funciona. Os líderes da igreja, eles não se preocupam em cargos, eles se preocupam em quê? Preparar os santos. Líderes, preparem os seus liderados. Irmãos que estão na liderança, preparem os seus liderados, preparem os santos de Cristo, para eles funcionarem dentro do corpo e não ficarem ali, ó. Sei o que fazer, não. Ah, só louvar e agradecer, tá bom. Tá bom, mas se a gente pode trabalhar para o reino, líderes, olhem os santos, prestem atenção nos santos, e assim você consegue ajudar ao corpo a ser edificado e formar a igreja de Cristo, né? A igreja é constituída como uma comunidade de serviço. Ela cresce à medida que cada membro assume a sua responsabilidade de servir, funcionando como um edifício de construção. Temos o nosso papel. Se você não sabe o seu papel, sirva, seja serva, se coloque à disposição. Meu irmão, o que eu posso fazer? O que você acha que eu consigo ajudar aqui na igreja? Serviço é o que não falta. Serviço é o que não falta. Porque senão, gente, quando a gente não se coloca como servo, a gente vai estar sobrecarregando o irmãozinho. Sendo que o irmãozinho vai ficar capenga, vai ficar doente, vai ter um burnout espiritual. É isso. Se o irmãozinho ele tá sobrecarregado, chega ali, ó. Meu irmão, eu tô aqui para te sustentar, para te ajudar. O que eu posso fazer para te ajudar? E você que sabe o que esse irmão pode fazer, se você não sabe, vai observando. Observa os seus liderados, observa a sua. Observa o corpo de Cristo e passa a colocar esses irmãos para te ajudar. Passa a colocar esses irmãos para que juntos vocês sejam edificados e assim continuem edificando a igreja. E é isso. 1 Pedro 2:9. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro aplica títulos de Israel à igreja, sacerdócio real. O autor aqui quis dizer que cada cristão agora tem acesso direto a Deus,
sem a necessidade de intermediários humanos além de Cristo Jesus. Aqui, Pedro escreve para cristãos perseguidos, lembrando-os da sua dignidade em Cristo, comparando-os a pedras vivas em um templo espiritual. Pedro aplica títulos que antes eram de Israel à igreja. O sacerdócio real significa que cada membro tem acesso direto a Deus, sem necessidade de intermédios humanos, além de Cristo. Ou seja, não precisamos de nada e nem ninguém além de Cristo Jesus para termos um relacionamento com Deus. E só Cristo Jesus. Não existe outro. O próprio Cristo diz que não há outro intermediário a não ser Ele mesmo, Cristo Jesus. E é isso. Se você não aceita, meu irmão, um beijo, vai ler a Bíblia, vai estudar e depois a gente conversa. E se você ainda, mesmo assim, insistir, discute com Pedro e com Jesus quando Jesus voltar. Tá? Boa tarde. Bom dia. Não precisamos mais de intermediários. Temos o intermédio de Cristo Jesus. E isso nos basta, é o suficiente. O nome Nação Santa, povo de Deus, a igreja é constituída por pessoas chamadas para a separação, para a santidade e para a missão de proclamar as virtudes de Deus. Eu e você temos o chamado de proclamar as grandezas de Deus. Será que você não tem nenhuma bênção que foi concedida por Deus? Você acha que tudo é o universo, é o acaso? São obras das suas mãos? Vai se converter. Já falei. Romanos 1, versículo 7. Ao chamar os membros de santo, Paulo não se refere à perfeição moral absoluta, mas a pessoas que foram separadas para o uso exclusivo de Deus. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 7. A introdução da carta de Paulo, onde ele estabelece a sua autoridade e o tema do evangelho como poder de Deus. O termo santos, ágios, não se refere a pessoas perfeitas, mas pessoas separadas para o uso de Deus. Somos separados para sermos usados por Deus. Não usados de uma forma ruim, mas utilizados por Deus. Porque para o mundo, qual é a utilidade que o crente tem para o mundo? A gente bate de frente com tudo que ele prega. Tudo que o mundo acha legal, acha bacana, acha divertido, o cristão ele vai para o lado ao contrário. Tudo que é bom para o mundo, o cristão está sempre vindo para cá. A não ser que você seja um cristão Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo. Que aí o mundo vem para cá e tu vai, volta. Aí o mundo vai, tu vai junto com o mundo, aí depois tu volta. Jesus está voltando. Quer ficar? Quer descer? Então, para de ficar em cima do muro. Porque quando você está em cima do muro, meu irmão, tu já tá lá com a oposição. Por isso que naquela analogia do anjo e do demônio, e você ali em cima do muro, o anjinho fica, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Parece o cristão, vem pra Cristo, Cristo Jesus te ama, Jesus quer te dar uma nova vida, Jesus quer te salvar. Parece o cristão, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aí o subalterno lá da oposição vira pra oposição e fala assim, por que você não tenta chamar ele? Por que o outro lá tá lá, ó, gritando, se esgoelando, fazendo, acontecendo, e você não esboça nenhum tipo de sentimento. E o Satanás, ele fala para ele o seguinte, ó, enquanto ele estiver em cima do muro, ele é meu. Para ele vir para cá é questão de tempo. Ou seja, eu não preciso discutir, bater boca. Eu não preciso ficar chamando quem. Isso aí é papel lá dos outros lá. Mas
Enquanto tiver um cristão te chamando e você estiver negligenciando, estiver em cima do muro, você já tá lá, ó. Vai, desce, desce, desce. Vai ter um dia que não vai ter mais nem a musiquinha do desce. Vai ser quando você escutar essa música, já vai estar lá na porta do inferno já, e só tocando. Vai estar só essa musiquinha. E você vai falar assim, meu Deus, por que eu não saí do muro? Por quê? Então, Deus te chama hoje para o seu posicionamento, para você se posicionar. Enquanto tiver um crente te chamando, corra para o lado do crente. Porque se ele está te chamando, é porque você já está lá na oposição. O nome é Santos e Amados. A igreja é constituída por aqueles que respondem ao chamado de Deus, independente de sua localização geográfica. Neste caso, Roma. Cristãos, nós fomos chamados de cristãos em Atos 11, 26, 26, 28, Atos, continuamos em Atos, e 1 Pedro 4, 16. Nós somos chamados também de discípulos em Atos 11, 26. Somos chamados de santos em Romanos 1, versículo 7, Efésios 1, versículo 1, Filipenses 1, versículo 1. Filhos de Deus, Gálatas 3, 26, 1 João 3, 1 e 2. Todos os cristãos reunidos são sacerdócio santo, 1 Pedro 2, 5 ao 9. Aplicações para nossas vidas. Reconhecemos uma igreja bíblica quando seus membros se veem como família e servos, evitando títulos de orgulho ou divisões de classes. O nome da igreja e de seus membros deve sempre refletir nossa união e submissão a Cristo. Atos 2 mostra que a igreja de Cristo ela nasce pelo Espírito Santo, pela palavra pregada, pelo arrependimento e fé, como um corpo vivo e não apenas uma instituição. Com base nos versículos acima que vimos, né? Podemos concluir que a igreja não foi constituída por uma decisão humana ou jurídica, mas por um ato divino. Deus deu o seu Filho para que hoje eu e você pudéssemos viver e proclamar o Evangelho. O nome da igreja deriva de sua relação com o fundador, Igreja de Cristo, de sua natureza familiar, filhos de Deus, de sua identidade pública, cristãos, e de seu propósito sagrado, nação santa. O nome Igreja de Cristo, ela vem pelo autor e consumador da nossa fé, e pelo fato de sermos chamados filhos de Deus, pelo fato de sermos parecidos com Cristo, por sermos cristãos. E somos chamados de nação santa, de santos, os santos de Deus. A constituição dos membros. A igreja é constituída por membros que são descritos como parte de um corpo, onde há diversidade de funções e unidade de propósitos. Discípulos que aprendem e replicam a vida de Jesus. Sacerdotes que têm acesso direto a Deus e servem uns aos outros. Pedras vivas que juntas formam edifícios espirituais onde Deus habita. A igreja, ela é o povo de Deus como identidade, chamados das trevas para a luz como origem, unido como um corpo, estrutura, para servir e glorificar a Cristo com o propósito. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Pai, hoje eu quero agradecer por nos esclarecer como foi fundada, edificada e constituída a sua igreja. Muito obrigada por podermos identificar que a Igreja de Cristo, ela realmente existe e que fazemos parte desse corpo. E que a igreja que foge desses princípios que foram citados na aula, no nosso devocional,
que as pessoas se voltem a Cristo Jesus para aprender quem é esse verdadeiro Cristo, quem Ele realmente é em nossas vidas. Pai, muito obrigada por ter dado seu único filho em favor dos nossos pecados. Obrigada por nos mostrar, Pai, que ao nos batizarmos, morremos para os nossos pecados e vivemos para Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que a igreja bíblica verdadeira existe e que ela está reunida como um povo, não como uma instituição apenas com pessoas trabalhando como se fosse uma igreja, mas sim como um corpo que se ama e unidos ao cabeça que é Cristo Jesus, nós conseguimos ter um andar regenerado e diferenciado. Obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.